Ho, ho, ho! Papai Noel chegou! Essa frase emblemática, tão marcante no Natal, é uma das primeiras que aprendemos desde pequenos. Nossos pais sempre nos diziam que era importante nos comportarmos durante o ano inteiro para garantir os presentes do bom velhinho. Esse incentivo funcionava para muitas crianças, mas à medida que crescemos, as fantasias vão se desfazendo e acabamos descobrindo que Papai Noel é, na verdade, um personagem criado para essa celebração. Porém, será que a história do Papai Noel é apenas um mito? Afinal, existiu uma pessoa real que serviu de inspiração para o velhinho mais querido do mundo. Sou evangélica e vou contar para vocês os detalhes dessa história e como ela evoluiu até a figura que conhecemos hoje. Papai Noel é tradicionalmente descrito como um homem rechonchudo, de bochechas rosadas, vestido de vermelho e conhecido por distribuir presentes às crianças que se comportaram bem. Na versão mais popular, ele vive no Polo Norte com a Mamãe Noel, ajudado por inúmeros elfos mágicos e renas voadoras. É essa a imagem que você sempre teve dele, certo? Mas agora vamos voltar no tempo para entender as origens e a construção desse personagem tão icônico. Tudo começou no século III, com São Nicolau, que nasceu por volta de 270 d.C., em uma cidade chamada Patara, localizada onde hoje é a Turquia. Filho de pais ricos e cristãos devotos, ele cresceu na fé e, após a morte dos pais, herdou uma grande fortuna. Nicolau decidiu usar essa herança para ajudar os necessitados. Uma lenda muito conhecida diz que, naquela época, famílias pobres, sem condições de pagar o dote de suas filhas mais velhas, eram obrigadas a vendê-las para a prostituição. Nicolau, sabendo disso, doava ouro para essas famílias de forma anônima, colocando-o dentro das meias que ficavam penduradas para secar junto à lareira. Essa prática inspirou a tradição de colocar presentes nas meias, algo ainda comum em alguns países, como os Estados Unidos. Atos como esses fizeram com que a fama de São Nicolau se espalhasse, consolidando sua reputação como alguém generoso e caridoso. Ele costumava realizar suas doações à noite, o que reforça ainda mais a conexão com o Papai Noel que conhecemos hoje. São Nicolau era conhecido não apenas por sua generosidade, mas também por sua firme defesa da fé. Ele se tornou bispo de Mira de forma inusitada, aos 30 anos. Quando o bispo anterior faleceu, os sacerdotes da região discutiam sobre quem deveria ser seu sucessor, já que, naquela época, a escolha dos bispos ainda não era feita diretamente pelo Papa. Decidiram confiar a escolha ao Espírito Santo e determinaram que o próximo bispo seria o primeiro homem a entrar no templo. Para a surpresa de todos, foi Nicolau quem entrou, sendo então nomeado bispo de Mira. Uma passagem polêmica e curiosa sobre sua vida ocorreu durante o Concílio de Nicéia, em 325. Na ocasião, mais de 300 bispos debatiam sobre a natureza da Santíssima Trindade. Em meio às discussões, um homem proferiu uma grave heresia, desonrando Jesus Cristo e Nossa Senhora. São Nicolau, tomado por indignação, deu-lhe um tapa na face. Apesar das consequências da agressão, ele foi perdoado. São Nicolau faleceu no ano de 343, mas sua fama ultrapassou os limites de sua vida. Durante sua trajetória, ele foi associado a diversos milagres, principalmente relacionados aos marinheiros, que afirmavam que suas orações a Nicolau acalmavam as tempestades no mar. Por isso, ele foi reconhecido como padroeiro e protetor de muitas pessoas, desde marinheiros até prisioneiros. Sua morte também é cercada de histórias impressionantes. Dizem que, após ser sepultado em Mira, seu túmulo começou a exalar um líquido perfumado que tinha propriedades milagrosas. Uma única gota desse líquido, segundo a lenda, era capaz de curar diversas enfermidades, desde cegueira até paralisia. Em 1087, durante as Cruzadas, marinheiros roubaram o corpo de São Nicolau e o levaram para Bari, na Itália. Até hoje, a cidade celebra anualmente a chegada de seus restos mortais. Uma das histórias mais marcantes sobre São Nicolau aconteceu na Idade Média. Conta-se que ele apareceu em uma estalagem onde o proprietário havia assassinado 3 meninos e escondido seus corpos desmembrados em barris. São Nicolau não apenas descobriu o crime, mas ressuscitou as crianças, reforçando sua associação com a proteção infantil.
Por volta do ano 1200, São Nicolau foi reconhecido como padroeiro das crianças e portador de presentes mágicos. Seu dia de festa, 6 de dezembro, tornou-se uma ocasião para celebrações em sua homenagem. No século XII, freiras francesas, inspiradas pelo santo, começaram a distribuir doces às crianças nesse dia, associando a tradição de presentear com sua memória. A lenda dizia que São Nicolau deixava doces para as crianças comportadas e um chicote para assustar as desobedientes. Apesar da reforma protestante, que desencorajou a veneração de santos, São Nicolau manteve uma reputação positiva, especialmente na Holanda. Foi a partir de tradições holandesas que ele começou a ser associado ao Papai Noel. Por volta de 1700, imigrantes holandeses nos Estados Unidos fundaram uma igreja dedicada a São Nicolau em Nova Amsterdã, atual Nova York. Foi nesse contexto que seu nome evoluiu para Santa Claus, aproximando-se da figura natalina que conhecemos hoje. As histórias de São Nicolau começaram a ganhar popularidade nos Estados Unidos, mas foi em 1823 que surgiu a base do que hoje conhecemos como Papai Noel. Nesse ano, Clement Clarke Moore, teólogo, escritor e professor de literatura oriental e grega, escreveu um poema intitulado Uma Visita de São Nicolau para suas filhas. O poema acabou sendo levado por uma mulher chamada Harriet Butler para o jornal New York Sentinel, que o publicou no Natal daquele mesmo ano. O poema narra a história de um pai de família que, na véspera de Natal, ouve um barulho no quintal. Ao olhar pela janela, ele vê um trenó cheio de presentes, puxado por 8 renas pequenas. O velhinho desce do trenó, sobe no telhado e entra na casa pela chaminé para deixar os presentes. Ao sair pelo mesmo caminho, suas roupas ficam cobertas de fuligem. Naquele momento, o pai percebe que quem visitou sua casa foi São Nicolau. O poema descrevia São Nicolau como um homem de cabelos e barba brancos como a neve, bochechas rosadas, nariz que parecia uma cereja, rosto largo e uma barriga que balançava como uma tigela de gelatina. Essa obra foi crucial para moldar a imagem do Papai Noel. Foi a partir desse poema que se popularizou a ideia do velhinho de trenó, entrando pelas chaminés e deixando presentes antes de partir. O poema rapidamente ganhou fama, sendo traduzido para vários idiomas e adaptado por diferentes culturas. No entanto, ainda havia divergências sobre como Papai Noel deveria ser retratado. Em algumas representações, ele ainda era desenhado como um santo, enquanto outras o mostravam como um homem magro. Foi em 1862 que o cartunista Thomas Nast começou a criar ilustrações de Papai Noel para a revista Harper's Weekly. Durante 30 anos, Nast aprimorou a imagem do personagem, adicionando novos detalhes a cada edição. Ele estabeleceu, por exemplo, que Papai Noel vivia no Polo Norte e que lia cartas enviadas por crianças. Apesar dessas contribuições, a imagem do Papai Noel que conhecemos hoje ganhou forma definitiva em 1931, graças a uma campanha publicitária da Coca-Cola. A empresa contratou o ilustrador Haddon Sundblom para criar um Papai Noel alegre e saudável, que simbolizasse o espírito natalino. Sundblom combinou características de um avô carinhoso com a força de um herói, criando uma figura que rapidamente se tornou popular entre crianças e adultos ao redor do mundo. Nas propagandas, Papai Noel era retratado entregando presentes, lendo cartas e, claro, desfrutando de uma Coca-Cola. Até 1964, a Coca-Cola continuou usando essa imagem em suas campanhas natalinas, consolidando o Papai Noel como o símbolo do Natal que conhecemos hoje. Embora essa imagem possa um dia mudar, por enquanto ela continua encantando crianças e impulsionando o comércio de fim de ano. E você, já conhecia a história por trás do verdadeiro Papai Noel e como sua imagem foi construída? Desejo a todos um Feliz Natal e um grande abraço.